Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo com todos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Feliz por mais um dia estar aqui. Glória a Jesus. Tá praticamente lotado. Glória a Jesus. Que o Espírito Santo venha abençoar a vida de todos, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, buscamos ao Senhor, como dependente que somos, Senhor Jesus, da Tua graça, do Teu poder, reconhecendo que somos fracos e que somos incapazes, Senhor Jesus, de nós mesmos, de fazer qualquer coisa, Senhor, que engrandeça a Deus, que seja útil para o Evangelho, Senhor Jesus, se não for pelo Teu Espírito, se não for pela Tua palavra, o Teu entendimento, Senhor. Então opera em nós a Tua graça, derramando sobre as nossas vidas a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, me usa como uma ferramenta nas Suas mãos, e a cada um de nós que vamos ouvir a Sua palavra, possamos ser como uma boa terra, e que a semente que é maravilhosa, que é verdadeira, venha, Senhor Jesus Cristo, encontrar a boa terra, e que a Tua palavra opere poderosamente em nosso ser. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. O pastor Silvio está trabalhando hoje, e nós estamos aqui. Glória a Jesus. Mais uma vez, né, irmãos? Abram em 2 Timóteo, irmãos. Glória a Jesus, capítulo 3. Glória a Jesus. As tribulações, as perseguições, as lutas fazem parte da vida do cristão. Né, irmãos? Como a gente não falsifica a palavra de Deus, e a gente prega a verdade, né, irmãos? A gente tem que sempre lembrar essas coisas. Mas a palavra também diz que em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor Jesus venceu a morte, o Senhor Jesus Cristo venceu aquilo que era impossível nós vencermos. E Ele venceu o mundo, né? Então Ele disse essas coisas para que no mundo nós tivéssemos paz, tivéssemos bom ânimo. E Ele nos fez lembrar. Eu venci o mundo, venceu o pecado, venceu o maligno, venceu a morte. E isso é grande demais. Lembrar dessas coisas é para nós uma fortaleza, né, irmãos? O capítulo 3 diz assim, irmãos, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí dá um exemplo aqui, né? Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, a paciência. Então, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu já li bastante. O apóstolo Paulo está preparando Timóteo para um tempo trabalhoso, né? Sem dúvida, naquela época esse tempo já existiu, não é? Mas quanto mais o tempo passa, mais a gente observa que o que é ruim pode piorar.
e cada vez piora mais, não é? A igreja de Jesus Cristo hoje, que é chamada igreja, né? Muitas nem têm mais nem aparência de igreja. Mas quando você fica repetindo uma mentira durante muito tempo, as pessoas vão se acostumando com aquilo, e aquilo passa a ser uma verdade, né? Então, infelizmente, é o que tem acontecido no mundo. E aí hoje é um escândalo pregar a verdade. É um escândalo pregar o evangelho, ficar só no evangelho. É um escândalo rejeitar as novidades do mundo, as mentiras que se pregam. É uma vergonha defender a justiça, a pureza, não é verdade? Uma vergonha. Não para nós, mas eles nos acusam, querem nos fazer sentir envergonhados, não é? Quando você luta contra o pecado, quando você luta contra a corrupção, quando você se esforça para se desviar da sujeira, da imundície, quando você fala a verdade, as pessoas se escandalizam, não é? E ele dá um exemplo aqui, ele dá vários adjetivos, né? Desses homens amantes de si mesmo. Que coisa. E fala de mulheres nécias que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O que é aprendem sempre? Ouvem sempre, né? Porque uma coisa é ouvir e aprender também. Mas viver a verdade, chegar ao conhecimento da verdade. Então, as pessoas aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então, quer dizer, conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras, não quer dizer que a pessoa chega ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque existe a parte espiritual, né? A revelação. Então, ele continua no verso 11, né? Vamos 10 de novo, ó. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E isso, irmãos, é uma realidade. Todos aqueles, vamos ler de novo, ó. E também, verso 12, todos os que piamente, o que é piamente? É em piedade. Em piedade é sem impiedade, né? Impiedade é falta de temor, é falta de santidade, é falta de reverência. Então, viver piamente é viver em temor, em santidade, em reverência, não é? Em verdade. Então, todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, não é? Então, isso é o que a gente tem vivido. Nós temos vivido isso. Todos nós. A igreja tem vivido e vai viver sempre assim. E o Senhor Jesus, ele explicou por quê. Nós vamos ler, né? Glória a Jesus. Verso 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, ele está falando de si mesmo? Não, ele está falando de Jesus. Ele está falando do Espírito Santo. Não é? E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, a palavra aqui, ela mostra, né, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta, isso aqui é uma escritura, e dizendo, ó, desde pequeno você tem escrituras, e elas são inspiradas, e elas são aptas e poderosas para te fazer crescer, né? Ó, se apoia nelas, se firma, procura aprender delas, né? Que ela vai ser muito importante para você. Glória a Jesus. Então, irmãos, glória a Jesus. Aqui a gente já está vendo, né? A igreja sofrendo aflições, né, irmãos? Vamos lá para Mateus. Tem uma parte bastante... A gente sempre lê, eu estou sempre lendo esse texto, Mateus 10. Hoje eu estava lendo ele de novo e eu fiquei maravilhado com esse texto hoje de novo. Vamos ler a partir do verso 16. Esse texto é a missão dos 12 apóstolos. Como missão, ela começa, né? O Senhor Jesus Cristo dando poder para os seus apóstolos curarem, operarem obras de libertação naquele povo, né? Dentro de Israel. Mas a gente, entendendo a palavra, a gente percebe que, na verdade, isso aqui é algo material que aconteceu, mas que está ensinando coisas espirituais. Mostrando a vida do cristão. Então, quando eles voltam maravilhados, dizendo, olha, em teu poder nós operamos muitas maravilhas. Os espíritos imundos, eles se prostraram. Os espíritos imundos, eles fogem. Eles não são capazes de combater contra nós por causa do teu nome. A gente fez muita coisa, tem muita obra para contar, né? Mas a missão, quando eu olho aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele fala muito mais de perseguição e de tentação, e a gente não percebe. Então a missão do cristão também é essa, de padecer e perseverar e permanecer. Quer ver só? Verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, este será? Então, quando o Senhor Jesus enviou esses apóstolos, 12 apóstolos, além do poder que ele deu para eles curarem e libertarem o povo de muitas coisas, o Senhor Jesus também deu uma preparação para eles, um aviso. Vão ser perseguidos, vão ser levados diante de poderosos, e ali vocês vão dar testemunho aos gentios, aos príncipes, aos reis. Vocês vão falar da fé, vocês vão falar do meu nome. E fica tranquilo, porque o Espírito Santo vai aperfeiçoar vocês, vai capacitar vocês. E vocês não vão falar por si mesmos, mas vão falar pelo poder do Espírito, né? Então veja, quando nós, a Igreja de Jesus Cristo, padecemos, é cumprimento daquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou, né, para que nós pudéssemos batalhar, enfrentar e vencer, não é?
odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Verso 23. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, e nem oculto que não haja de saber-se. O que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Então aqui eu já expliquei para os irmãos, vou falar de novo só para não ficar nenhuma dúvida, né? O Senhor Jesus não estava em trevas, né, irmãos? Então, ele, por certo, devia estar num lugar escuro, numa caverna, dentro de um quarto, dentro de um lugar à parte, e disse para eles, olha, o que eu digo para vocês aqui, nesse lugar reservado, vocês falem em cima dos telhados, né? Ou seja, não tenham vergonha, não se intimidem, não tenham medo. É o que o Senhor Jesus fala para eles, né? Então, diante de tantas aflições, tantos medos, tantos perigos, o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a sermos ousados, a não andarmos temerosos, não é? É isso que ele está ensinando. Verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá na terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então ele está dizendo, não tenham medo. Deus cuida de vocês. Irmãos? Então se cuida dos passarinhos, e nada foge aos seus olhos e ao seu poder. Ele deu um exemplo, ele usa aqui a figura de algo exagerado, né? Até o cabelo da sua cabeça está contado. Da minha não é tão difícil contar, mas é assim, né? Mas é uma figura, né? Que ele utiliza, o Senhor Jesus ele utiliza para mostrar o poder de Deus e o cuidado de Deus. Ele está cuidando de você, está cuidando de mim. Né? Glória a Jesus. Então não podemos andar com medo. O problema, qual que é? É que muitas vezes a gente quer tranquilidade, sossego. Porque a gente sempre procura o que é mais fácil. Em tudo na nossa vida. Não é? Hoje eu fui trocar um filtro lá de um aspirador de pó e comprei o filtro errado, né, irmãos? Aí, não vou jogar o filtro fora, paguei caro, vou fazer uma adaptação, né? Aí comecei a adaptar, fiquei um tempão lá arrumando para conseguir botar o filtro no aspirador de pó. Aí fui levar para a Laura, que estava fazendo a limpeza lá de baixo, né? Ela não gostou do barulho. Não, está muito barulhento, esse aspirador de pó me incomoda. Ela ficou assim, tampando os ouvidos, né? O ouvido sensível dela. Eu falei, não tem problema. Guarda o aspirador, agacha e passa um pano no chão, tira todo o pó, faz um esforço aí. Já que o barulho te incomoda tanto, então você fica à vontade, faz como você quiser. Então, o que acontece? Às vezes, né, uma coisa que dá muito trabalho, você procura se esquivar e vai fazer de outro jeito, né? Não é isso? É uma figura aqui que eu estou usando, mas na nossa vida, muitas vezes, a gente também procura atalhos. Né? O problema é quando a gente procura um atalho, até lembrei de um sonho que o irmão teve aqui, né? De alguém que pegou um atalho no meio do lixo, né? Então, quer dizer, o atalho no Evangelho ele não dá certo. Você procurar fugir daquilo que o Senhor Jesus disse que ia acontecer, irmão, não dá certo.
O Senhor Jesus disse, vão te perseguir por causa do meu nome. Entendeu? Vão perseguir vocês por causa do meu nome. Então, se você não quiser ser perseguido por causa do nome de Jesus, o que vai acontecer? O que está escrito aqui, ó. Verso 32. Porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. E não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. E aqui o Senhor Jesus não está falando de guerra, de matança, que nem a gente viu no Velho Testamento. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que existe uma batalha sim, uma guerra sim, mas ela é espiritual. Então, é uma guerra também contra a sua carne, contra as suas vontades, porque para cumprir isso aqui, você vai ter que fugir de muito atalho que muitas vezes você viveu a sua vida inteira. Porque a gente vive fazendo muitos atalhos, procurando sempre o mais fácil. Ah, mas se eu for por esse caminho aqui, eu vou ter que falar a verdade, ele não vai gostar, ela não vai gostar, eu vou perder uma amizade, eu vou perder uma liberdade, eu vou perder uma facilidade, vão virar as costas para mim, vai ficar difícil, então é melhor eu arrumar esse atalho aqui. Não vai dar certo, esse atalho não vai dar certo. Vai andar pelo caminho do lixo, né, irmão? Que nem o sonho que o irmão teve. Vai andar na imundície. Não vai ser com Jesus e não vai estar confessando Jesus. Né? Então, segundo o Evangelho, nós vamos andar confessando o nome de Jesus. Andando como ele andou, assim como pai de família. Né? Chamaram de Beelzebu, de mentiroso, de beberrão, não é? De herege, de falso profeta. Chamaram. Bastardo, filho de prostituição. Chamaram o Senhor Jesus disso. Depois espancaram, bateram bastante, humilharam ele. Né? Mas no final Jesus ressuscitou. Isso que a gente tem que lembrar. Jesus ressuscitou. Você também vai vencer em Jesus e vai ressuscitar. Então não dá, porque o Senhor Jesus ele não procurou o que era mais fácil. Senhor, estão procurando te matar e é para lá que você vai? Mas eu ando de dia, não ando de noite. Ou seja, eu tenho luz. Eu ando na verdade, eu não ando nas trevas. Então você vai andar no meio da aflição, mas na luz. Você vai andar no meio da perseguição, do combate, onde você não é bem quisto, e muitas vezes não te aceitam, mas você vai estar em luz, você vai estar pelo Evangelho, e vai dar certo. Né, irmãos? Então, muitas vezes, a gente vai ser rejeitado. Vão escolher outra pessoa, vão escolher outros caminhos. Você não serve mais, e acabou. E vai ter que ser assim, vai te dar tristeza, mas você não vai procurar agradar homens, você vai procurar confessar o nome de Jesus. Né? Olha o texto aqui, ó. Verso 35, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então o Senhor Jesus ele chega ao ponto de citar os nossos familiares, dizendo, por causa do meu nome, muitas vezes vão colocar você para tomar uma decisão entre Cristo e um familiar, e um ente querido. Por quê? Jesus fez isso? Não, o mundo vai fazer isso. O mundo não vai te aceitar. Muitos familiares às vezes não vão te aceitar. Porque você prega Jesus. Porque você não concorda mais com os atalhos. Com a corrupção. Né? E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno? A cruz aqui, o Senhor Jesus nem tinha sido crucificado. Mas ele já estava dizendo algo que iria acontecer. Quando o Senhor Jesus tomou a sua cruz, o que ele fez? Não é? Ele pegou os nossos pecados. Ele pegou
o quê? A condenação que viria sobre nós. Ele se entregou sendo Deus. Ele tinha todo o poder no céu, mas ele se fez frágil, como um de nós pecadores, se entregou para que nós pudéssemos ter vida. Então ele está dizendo o quê? Agora, já que vocês aceitaram andar comigo, então vocês também se entreguem. Mortifiquem suas vontades. Coloquem em primeiro lugar o meu nome. Coloquem em primeiro lugar a minha palavra. Ainda que não agrade a sua carne, ainda que te faça tomar decisões que aparentemente vão trazer prejuízo. Mas eu não cuido dos pássaros do céu? Não vai ter prejuízo. Ah, mas como não vai ter prejuízo? Vai. Mas o prejuízo não vai acabar com a sua vida. Ele não vai te deixar a sós. Ele não vai te deixar à míngua. Então ele vai te dar um escape para que você permaneça nele, dando fruto, confessando o seu nome, sem corrupção, sem atalho, né? Glória a Jesus. Então, sempre procure saber, como conselho do apóstolo Paulo, olha, você sabe das Sagradas Escrituras desde a sua meninice. E a palavra do Evangelho, ela é poderosa para corrigir, para redarguir, para fazer você um homem saudável na fé, um cristão verdadeiro. E nós também. Então, todas as nossas decisões, tudo aquilo que você faz na sua vida, tem que ter a baliza, tem que estar aprumado aqui, né, na palavra do Evangelho. Você precisa colocar a sua vida diante da palavra e ver se está correto. Quando você vai tomar uma decisão, olha para a palavra, não é? E a palavra vai te dizer como que você deve fazer. E aí o seu corpo, os seus pensamentos, a sua carne, vai querer um atalho, porque vai dar trabalho. E toda hora acontece. Toda hora acontece. Vai aparecer uma dificuldade, vai aparecer um obstáculo, e logo a sua carne vai dizer, faz diferente, faz isso aqui, é bem mais fácil, ninguém vai saber, todo mundo faz, e é isso e aquilo. Não vai dar certo, irmão. Vai pelo caminho errado, e você vai levando vantagem nisso, e o diabo vai te enganando, e você vai se desviando, e fica como estava lá no início do capítulo 3 de 2 Timóteo que nós lemos, né? Homens reprovados, fé reprovada, cheios de pecados. O ventre é que define. O ventre o que é? Os próprios desejos, as próprias vontades, não é? Então o homem tem um senhor dentro dele que é o seu próprio ventre, ou seja, os seus próprios desejos. E esse senhor é que comanda a vida da pessoa, e não pode ser assim, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Glória a Jesus. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E aí, olha que coisa maravilhosa. Aí você percebe que você está levando o nome de Jesus. Muitos não vão te receber, mas quando alguém te receber, está recebendo Jesus. Você tem autoridade. Você, irmão e irmã, você acha que você é pequeno, você é mesmo, mas em Cristo Jesus tem todo o poder no nome dele, e está na sua vida, né? Então quando você faz o que é certo, e quando você caminha pela verdade, o poder de Deus está na sua frente. O nome de Jesus. Então quando eles voltaram, Senhor, estamos maravilhados, mas que coisa linda, você tem que ver o que aconteceu. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, tinha gente cega, passou a ver, tinha gente endemoniada, tinha isso, tinha aquilo, e nós vimos essas pessoas ser libertas. Hoje, espiritualmente, é a mesma coisa. Aos pouquinhos, as pessoas vão se achegando, vai caindo as escamas dos olhos. As pessoas eram cegas, passam a enxergar. Não é? As pessoas estavam endemoniadas, cheias de lascívia, de perversidade, de maldade, e encontram com você, e encontram com Jesus. A palavra que você fala, a vida que você leva é a vida de Jesus. E elas são transformadas. E eu creio nisso, porque é verdade, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, nós temos que ficar firmes nessa palavra, carregar a nossa cruz, sem desanimar, né, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos ler Filipenses para terminar?
Eu não sei o que aconteceu com o relógio hoje, não. Começou a palavra agora? Glória a Jesus. Capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais. Então veja, ele não está dizendo assim, olha, eu quero que vocês saibam, irmãos, que as aflições que eu sofri me trouxeram muito benefício. Deus restituiu todos os meus prejuízos. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu ganhava 10 denários. Agora eu estou ganhando 1.000. É isso que ele falou? Não. As minhas aflições, as minhas prisões, as minhas tentações, os meus sofrimentos contribuíram muito para o Evangelho. Então, você vê que a vida dele não importa, ele não está preocupado com a vida dele. O apóstolo Paulo está falando do Evangelho, ele está falando da missão que Jesus deu para nós. Não é? Glória a Jesus. Verso 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, ou seja, o meu sofrimento e a minha firmeza está trazendo ânimo para os irmãos. Eles estão mais confiantes agora. Eles viram tudo que eu passei e eu não mudei a minha conduta. Eu continuo firme. Então isso está dando ousadia para que eles falem do Evangelho com mais confiança. Né? Verso 15. É verdade que também alguns pregam Cristo por inveja e contenda. Né? Mas outros de boa? Ou seja, alguns pregam como uma competição, uma contenda, né? Verso 16. Uns, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade. E nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer, ganho. Mas se o viver na carne me der fruto para fruto da minha obra, vou ler de novo. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar, ou seja, não morrer. Eu queria morrer, ele disse. Por quê? Porque eu sei que quando eu morrer vai ser muito melhor com Cristo. Mas enquanto eu viver, se for dar fruto, se for bom para o Evangelho eu viver, se a obra de Jesus Cristo for aperfeiçoada, não é? Se o reino dos céus crescer e eu puder contribuir, então eu prefiro viver, não é? Eu prefiro ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida
a vós. Então, um homem que passa por prisões, tribulações, perseguições, ele conhece Jesus, ele sabe, né, em quem ele creu, ele não está preocupado. Não está preocupado em agradar ninguém, não é? Mas, em primeiro lugar, ele está preocupado em ser útil para o Evangelho, para o reino de Deus, para a missão que Jesus deu para ele, não é? Jesus deu uma missão para Paulo, deu para cada um de nós também. Irmãos, grande coisa é a gente confessar o nome de Jesus. Grande coisa é você procurar seguir a palavra do Evangelho e com zelo, não é? Ah, mas é fanatismo. Glória a Jesus. Tenho procurado ser fanático nisso aqui. Está me chamando de fanático, glória a Jesus. Mas é radical demais. Glória a Jesus. Eu estou tentando ser radical na palavra do Evangelho. Você está vendo isso? É o que eu mais quero. É ser radical no Evangelho. Por quê? Porque isso vai fazer muito bem para o Evangelho. Muito bem para o reino de Deus. Muito bem para todos aqueles que hão de crer. E aqueles que creem em permanecer. Por quê? Porque o seu testemunho fortalece os seus irmãos. O meu testemunho. Vocês imaginam só se o pastor Silvio balançar as pernas dele, esmorecer e desanimar, vai fraquejar muitos, não vai? E se eu também? E se o cooperador Vitor também? E começar, de repente, arrumei umas gatinhas aí, e começa a ganhar dinheiro aí fazendo o serviço dele, e de repente dá doida na cabeça dele. Já pensou? Em nome de Jesus, não vai acontecer não. Tenho certeza que não vai, né? A irmã Viviane está sorrindo ali, ó. Não vai acontecer. Mas imagina, irmãos, não é, o prejuízo. Então eu estou dando exemplos assim do ministério, mas a vida de todos os irmãos é importante. Toda vez que um irmão se desvia e se perde, é tristeza. Pode ter certeza que abala os que estão mais fracos. Os mais fracos começam a pensar, acho que essa igreja aí, não sei não, né? E nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma. Primeiro, olhar para ninguém, né? O primeiro modelo é Jesus Cristo, acima de tudo, né? E a gente tem que sim se apoiar nos irmãos mais firmes, ver quem são os mais firmes, pedir conselho, pedir auxílio, né? E glória a Jesus. E a gente vai ajudando uns aos outros e venceremos. Venceremos porque Cristo já venceu. Eu estou em Cristo, basta permanecer em Cristo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.